Olá, seja bem-vindo ao canal Fotografe Mais. Vamos dar continuidade então por essa estrada, a longa estrada das lentes, falando neste vídeo sobre a abertura de diafragma, a qualidade e defeitos de uma lente, e lá no final eu vou mostrar o meu método de como eu faço para comprar lentes usadas. Abertura do diafragma. Vamos começar direto ao ponto. O que é primeiro o diafragma? O diafragma é um conjunto de lâminas metálicas que existe dentro das lentes. Toda lente tem um diafragma, pelo menos as lentes modernas usadas nas máquinas reflex ou mirrorless. Então toda lente tem aqui dentro umas lâminas bem fininhas de aço, podem ser 5 lâminas, 8 lâminas, 9 lâminas, isso influi até na qualidade da lente, mas nós vamos ver isso mais para frente. E elas têm uma função primordial, que é controlar a entrada de luz dentro da tua máquina. A luz que irá alcançar vai sensibilizar o teu sensor. Comparativamente, podemos dizer que é como uma torneira. Imagine que é uma torneira aqui na tua lente e que você, regulando o registro dessa torneira, abrindo ou fechando, você vai deixar passar mais água, que seria a luz, ou menos água. Então, o diafragma é a torneira da máquina fotográfica. Sobre diafragma, é isso que nós vimos. Lâminas dentro da objetiva que controla a entrada de luz. Simples assim, mecanicamente falando, é uma coisa simples. Só que o diafragma, para aqueles que não gostam de matemática, é um grande problema, porque ele envolve um monte de matemática. Uma matemática bem profunda. E eu falo sempre que existe vários tipos de fotógrafo, mas existe aquele fotógrafo que não gosta de aprender e acha que é artista e vai para a rua e vai no olho e acha que o talento é suficiente. Não é, viu, gente? Não é. Sempre é bom ter, ou é necessário ter um conhecimento teórico da fotografia. Não um conhecimento profundo, cuidado isso também, o oposto também é verdadeiro. Existe esse que vai para a rua achando que talento vai ensinar tudo para ele e não vai, e tem aquele que acha que vai decorar as fórmulas matemáticas, as fórmulas mágicas que fazem profundidade de campo, que fazem aqui o circunferência do diafragma, que fazem a ótica, que fazem a mecânica. E esses daí não saem para tirar foto, de tanto que eles estão ocupados aprendendo a matemática da fotografia, que se você se dedicar é realmente profunda, que esquece de tirar foto. Então, um conselho, uma dica, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, fica ali no meio, né? Fica na praia, né? Você sai para tirar foto usando aquilo que você aprendeu na teoria. Sai para tirar foto, aprende um pouco a teoria. Vai para a rua, põe em prática a teoria. Vê até que ponto você absorveu aquela teoria, até que ponto você entendeu. E assim vai melhorando as tuas fotos. Mesmo um profissional, às vezes precisa fazer uma reciclagem e voltar a entender aqueles princípios básicos para aplicar na fotografia. Porque o objetivo final desse vídeo, dessa série de vídeos, é na realidade habilitar você a entender o que é uma lente boa, uma lente ruim e comprar uma lente boa. Bom, esses números que tem na tua lente aqui, lentes mais antigas, você tem esses mesmos números, exatamente os mesmos em todas as lentes antigas. Uma lente 50mm, uma 100mm, uma 200mm, está lá 2.8, 4, 5,6, é uma escala. E essa escala é igual em todas as lentes. Eles são chamados números F, ou F-number, ou f-stop. Vocês já veem que até pelo nome, tudo bem que é em inglês, mas mesmo em inglês, às vezes as pessoas falam f-number ou f-stop. Então, é tudo mesmo, eles vão entender porque tem f-number, f-stop, e em português, o número F, que é o que eu prefiro chamar. Só lembrando novamente que aqui nós vamos falar basicamente de full stop, e seria esses aí que vocês estão vendo no quadro aí. Mas as máquinas modernas têm a habilidade de, através do setup delas,
usar números F entre os full stop. Existe a escala de meio stop e a escala de terços de stop. Então isso permite uma maior mobilidade na tua fotometria, mas é que quando você estuda diafragma, estuda o número F, a gente fala basicamente dos números full stops. Os intermediários seguem evidentemente a mesma matemática, a mesma lógica. Mas afinal, o que é o número F? Ou F-number ou F-stop? Quem gosta de matemática vai adorar porque é cheio de números, cheio de relações, que nem eu falei, aquele fotógrafo teórico que fica sentado na cadeira vai adorar porque é um monte de número e, aliás, é o que eles adoram, de ficar olhando números e coisas do gênero. Então, para esses que gostam, e mesmo para aqueles que não gostam, pelo menos aqui eu vou dar o gostinho do tempero, do sal, dessa matemática envolvida no número F, no diafragma, no diâmetro do diafragma. Primeiro, da onde surgiu essa palavra número F? F-number, F-stop, da onde surgiu? Até nisso existem muitas dúvidas da onde surgiu isso. Mas lá por 1800, segundo as minhas pesquisas, tinha um monte de empresas fazendo lentes e aberturas e cada uma adotava um diafragma, um número, era uma bagunça. Os mais conhecidos em 1800 era conhecido uma relação como apertal ratio, relação de aperto. E também tinha uma outra, já existia duas na época, que se chamava intensity ratio, que é a relação de intensidade. Muito bem, aí ficou essa discussão, 1800, que chegou em 1900, um cidadão chamado Wellborn Pepper, ele propôs um sistema unificado para acabar com essa bagunça, falou, tá muita bagunça, vamos acabar com isso daqui. Ele chamou esse sistema de números de F-diameter, ou o F era a abreviatura de fractional diameter. Meu inglês está meio ruim, mas diameter, fractional diameter. E depois, o povo falando, em vez de falar fractional number, diameter, acabou ficando F-number. Então o pessoal adotou F-number e isso foi adotado em 1930, 1950, falava-se F-number. Até que em 1961, a ASA, a American National Standards, que define os padrões lá nos Estados Unidos para tudo, inclusive antigamente o filme era ASA, quem é mais antigo, era o mesmo valor do ISO, mas era ASA, porque era um padrão americano, e o ISO era internacional. Então a associação ASA, que é a Associação Americana de Estandarização, ela falou, não, vai se chamar F-number, e deu esses números aqui, nós vamos ver de onde surgiu esses números. E aí ficou F-number. Só que o pessoal, com o tempo, lá nos Estados Unidos, são doidos para inventar palavras, começaram a chamar de F-stop. Eu acredito que o nome surgiu aqui porque, se vocês repararem, no diafragma aqui, quando você move aqui a regulagem do diafragma, ele dá uma paradinha, ele dá um stop, tem um stop. Eu acho que daí que veio a palavra F-stop. Eu acho que faz todo sentido, não? E aí ficou F-stop. E o que é, na realidade, o número F, F-stop, número F? Ele nada mais é do que uma relação, uma divisão entre a distância focal da lente pelo diâmetro do diafragma. A distância focal da lente pelo diâmetro do diafragma. Exemplo, uma objetiva 50 milímetros com um diafragma de 25 milímetros, você vai lá e mede a abertura do diafragma, o diâmetro, vai dar 25 milímetros. Então você divide 50 por 25, dá 2, não é isso? 50 dividido por 25 dá 2. Esse é o número F. E, que nem eu falei, o diâmetro do diafragma você obtém dividindo a distância focal da objetiva pelo número F. Vejam aí uma relação entre números Fs. O número F, o diâmetro da abertura do diafragma, a área da circunferência gerada pela abertura do diafragma. Lembrando, o número F é a distância focal da lente dividido pela abertura do diafragma. E o diâmetro do diafragma você obtém dividindo a distância focal pelo número F. E lembrando também, para quem gosta de matemática,
que a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Πr ao quadrado é bom, né? É o PR, lembra aí das Olimpíadas. É π vezes raio ao quadrado. Você obtém, então, a área da circunferência de um diâmetro, aí do diâmetro do diafragma. Em F4, se você der olhada no exemplo aí, a abertura será 12 milímetros e meio, com uma área de 122,7 milímetros quadrados. Se lembra que a área é sempre quadrada. E aí vocês reparam que a área de um F2.8 é o dobro, na prática é considerado o dobro, tá, gente? Aí dá uma diferençazinha, mas vocês vão ver que entre um número e o outro, a área é sempre o dobro, pelo menos próximo. Então, na prática é considerado o dobro. Você vê que a área do 2.8 é o dobro da 4, a 4 é o dobro da 5,6, e assim vai até chegar lá no 22. O que você infere disso? Que conclusão que você chega? Se cada ponto a área dobra, a luz dobra. Para cada ponto que você sobe ou desce na escala aqui do número F, você dobra a luz ou divide por 2 a luz. Para cada ponto, para cada stop dessa escala do número F, a luz dobra. Do 5 para o 4, a luz dobra. Isso é importante de entender porque você pensa assim, eu estou com 8 e quero dobrar a luz. Então você sabe que diminuindo você aumenta a abertura. Então, de 8 eu vou para 4, porque aí eu dobro a luz. Não, está errado o raciocínio. De 8 você vai para 5,6. A área de abertura de 5,6 é o dobro da área de abertura do 8. Então, 5,6 é o dobro de luz, não o 4. Importante, então, a regra. Para cada ponto do f-stop, dobra a quantidade de luz. Outra característica que deixa o iniciante, mesmo mais adiantado, eu demorei anos para entender, para decorar mesmo isso, que um número f maior significa uma abertura menor. Um número f maior significa, na realidade, ele não é diretamente proporcional. O 16 não tem uma abertura maior que o 11, ele tem uma abertura menor, eles são inversamente proporcionais. Por que são inversamente proporcionais? Existem várias explicações. Eu adoto uma que eu aprendi e que eu uso, se for errada, se for certa. Você lembra que é F barrinha 4, F barrinha 8, F barrinha 11. É uma fração. O 8, o 11, o 16 é uma fração. Então, fração, vocês sabem como funciona. Se lembra da escola? Aqueles que não gostam aí, que fugiram. Apesar que o meu público não fugiu da escola. Eu sei que meu público é seleto e não fugiu da escola, terminou e entende de matemática. Então, na fração, se você tem uma, vamos falar, como se fala na escola, se tem uma melancia e você vai dividir para 16 pessoas, 16 pedacinhos de melancia. Se for grande, mas se for pequenininha, vai dar melanciazinha para cada um, não é isso? Se dividir por 16. E se você dividir por 8 ou por 4, aí vai dar uma melanciazona. Vamos olhar aí novamente a tabelinha. Você vê que o F16 tem um diâmetro bem menor que um F11, que um F4. Um F4 tem um diâmetro bem menor de diafragma do que um F2, usando a regrinha de dividir a distância focal da lente pelo número F. Então vamos fixar isso. Quanto maior o número F, menor a abertura. Quanto menor o número F, maior a abertura. Simples assim, demora um pouco para captar esse pensamento ao contrário, mas devagar você chega lá. Outra característica no número F é que a quantidade de luz que entra num número F, por exemplo, 4, é a mesma quantidade de luz do F4, de uma 100 milímetros, de uma 500 milímetros, de uma 200 milímetros, de uma 20 milímetros. Na prática, o que isto quer dizer? Estou tirando foto com esta objetiva 200 milímetros. Fiz a fotometria e vi que, usando o ISO 100, eu preciso usar a velocidade 100 em F4. Troco essa objetiva por esta outra de 50 milímetros. Que abertura que eu vou usar? F4, a mesma abertura, sem mexer nas outras relações, evidentemente. Vou usar a de 100 milímetros, vou usar a de 500, é F4. Se eu puser aqui, com o F4 vai deixar passar a mesma quantidade de luz, certo?
um número f deixa passar deixa passar a mesma quantidade de luz em qualquer lente, em qualquer distância focal. Vejam a diferença de abertura de diafragma, por exemplo, em f4. A 50 milímetros tem diâmetro de 12,5 em f4, e a 100 milímetros, usando a regrinha lá de divisão, né, ela tem o dobro, ela tem 25 milímetros. Aí vem a pergunta que todo fotógrafo faz, mesmo os mais avançados. Ô Marques, mas como assim? Uma tem 12,5, ela deixa passar a mesma quantidade de luz do que a outra que tem 25? Olha, a explicação não é muito simples, mas eu procuro simplificar para vocês entenderem. Os nerds de plantão, que adoram matemática, vão falar que é isso e aquilo, mas a explicação tem a ver com o grau da lente. Se lembre que lente é medida em graus. Quando você fala uma 100 milímetros, ela tem 24 graus. Quando você fala numa 50 milímetros, ela tem 46, 47 graus. Quem não assistiu, assista meu primeiro vídeo que eu falo sobre esses graus das lentes. Então, a 50 milímetros está aqui, mais ou menos isso, que é uma visão de um olho aqui, mais ou menos, coletando esses fótons aqui, que eu estou vendo. E aqui está a 24 milímetros coletando esses fótons aqui. Se lembra que eu falei lá também da moeda, que ela tem 1 centímetro na de 50 milímetros, ela ocupa 1 centímetro no sensor, e na de 100 milímetros ela ocupa 2 centímetros. Há uma magnificação da imagem aqui. Então o que acontece? Vamos pensar, gente, isso é uma explicação que eu falo para se tornar bem simples e bem prática, mas existe muito mais por trás. A 50 milímetros está aqui, com o seu grau aqui de 46 graus, recolhendo toda essa quantidade de luz, de fótons, e jogando aqui no meu sensor, na minha pupila aqui, certo? A 100 milímetros está aqui com 24 graus, colhendo esses fótons e jogando aqui. Então aí acho que fica fácil de vocês entenderem. Porque, imagine, essa aqui está colhendo o dobro de luz do que essa daqui. Ela está recolhendo o dobro de luz do que essa daqui. Então ela está pegando toda essa luz e jogando para dentro do sensor. Essa aqui também. Só que essa aqui joga o dobro. Então, essa daqui com 12,5 e essa aqui com 25, ela precisa ter um diâmetro maior para que sensibilize o sensor da mesma forma que essa com 12,5. Entenderam? É por causa dessa diferença de tamanho e que no final entra a mesma quantidade de luz, é porque realmente a objetiva de ângulos maiores está recolhendo mais luz e as de ângulos menores está recolhendo menos luz. Por isso que aí você precisa compensar isso abrindo mais o diafragma. Para aqueles que gostam de matemática, vai mais matemática aí. Da onde surge o número 1.4, 2.8, 2, 5,6. Eles são uma sequência geométrica da raiz quadrada de 2. Se você pegar de trás para frente, você divide, da frente para trás você multiplica. Vamos pegar de trás para frente. Vamos pegar então o 16, F16. F16 você divide pela raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2, se vocês colocarem na calculadora, vai dar mais ou menos 1,41, 42, alguma coisa assim. E 16 dividido por 1,41, 42 vai dar 11,31. Novamente, arredondando, seria o F11. Coloca o 11,31 e divide por 1,42. Vai dar mais ou menos o 7,99, que é o 8. Aí você pega o 8 e divide por 1,49, vai dar o 5,6, até você chegar em 1. Então é isso, mistério resolvido. Da onde surgiu os números? É uma progressão geométrica de raiz quadrada de 2. Chega de matemática, eu acho que já está bom. Eu sei que já tem gente aí já descabelado aí com a matemática, mas é importante entender isso. É importante você entender o seguinte, no f-stop, que cada ponto de f-stop corresponde ao dobro de luz. Isso é importante você entender. E outra coisa importante você lembrar sempre é que quanto maior o número f-stop, menor o diafragma. Quanto menor o número f-stop, maior o diafragma. Essas duas coisas vocês têm a obrigação
de saber. Mas o diafragma, ele da pirâmide, do triângulo, que é a abertura de diafragma, velocidade de obturação e ISO, eu acho que ele é o mais importante. Sempre achei, porque ele, além de ter a função principal, ele tem as secundárias que são extremamente importantes. A principal vocês já entenderam, que é a entrada de luz. Essa é a mais óbvia e é a que, na realidade, muita gente acha que só essa é a função do diafragma. Mas quem estuda fotografia sabe que ele tem um monte de outras implicâncias. A primeira delas é sobre a profundidade de campo. Quanto menor a abertura do diafragma, maior a profundidade de campo. Profundidade de campo nós vamos ver mais detalhadamente em algum outro vídeo, mas profundidade de campo é a capacidade da lente, usando essa abertura maior ou menor, de aumentar a distância de foco de um objetivo. Você tem um range maior de foco frontal e traseiro ao elemento que você está focando, devido à abertura maior ou menor do diafragma. Isso é chamado profundidade de campo. Nós vamos ver isso com mais atenção, mas é uma coisa importantíssima que o fotógrafo passa a vida inteira estudando distância hiperfocal, profundidade de campo, e nunca chega a uma conclusão. Então, além da abertura, profundidade de campo. O diafragma também é responsável pela difração da luz, que é uma característica de toda onda, que diz o seguinte, que toda onda sonora, luminosa, seja qualquer tipo de onda, ao passar por uma barreira, um furo, um afunilamento, uma abertura que restringa a sua passagem por este obstáculo, gera uma deformação. No nosso caso, o diafragma é esse obstáculo. Gera uma pequena deformação. Quanto menor esta abertura, maior a deformação. Então, se você trabalha lá com F11, F16, F22, você vai gerar bastante difração. A difração existe em qualquer abertura, tá? Mas ela vai aumentando quanto menor a abertura do diafragma. E isso gera uma foto pouco nítida. Existem outras alterações causadas pelo diafragma, além da profundidade de campo e difração. O bokeh, por exemplo. O bokeh é aquela parte desfocada da foto, geralmente atrás das pessoas que você vê num casamento, num retrato. E essa parte desfocada, ela tem que combinar com o retrato, ela tem que ser cremosa, que eles falam, tem que ser bonito. E isso é determinado, é lógico, pela ótica, mas também e principalmente pelo diafragma. Diafragmas com menos lâminas, que fazem uma circunferência não tão perfeitinha, porque quanto mais lâminas, mais perfeita o redondinho da circunferência. Então, o diafragma que tem 4 lâminas, 5, 6 lâminas, ele gera um bokeh às vezes meio agressivo, um bokeh que não é bonito. Já lentes com 9, 8 lâminas, geralmente, porque isso também depende da construção óptica da objetiva, gera um bokeh bonito, um desfoque bonito. Fica bem bonito na foto. Outra coisa que o diafragma também controla, não é ele que cria, mas controla, é a vinheta. Muitas lentes de baixa qualidade, até de alta, tem sempre nas bordas, na abertura maior, surge uma vinheta, uma margem escura. E você fechando um pouquinho o diafragma, você elimina essa vinheta. Então o diafragma é isto. São várias funções para o diafragma, é importante você conhecer e entender que por uma lente, para você comprar uma lente, quanto mais lâminas elas tiverem no diafragma, melhor. Quanto mais luminosa, melhor. Vamos falar de lente luminosa escura mais à frente. Mas é importante você conhecer o diafragma, muito importante. E essas regras matemáticas que eu ensinei aqui. E uma lente clara e uma lente escura. O que significa isso, esse jargão no mundo da fotografia? Vamos ver. A lente clara, ela é considerada uma lente clara desde 1.4, existe até 1.2, 0.95, mas vamos falar do mercado de nós, seres humanos, normal. É 1.4 até 2.8, são lentes claras. E uma lente escura
Uma lente escura é de f3.5 para cima, f3.5, f4, f5,6, quanto maior, o máximo que tem hoje eu acho que é a f8. A Nikon lançou uma 28-400 f8, a Canon também lançou acho que uma 800 f8. F8 é uma lente extremamente escura, que você precisa de muita luz para poder tirar a foto. Então uma lente clara e lente escura, ela tem a ver com o número f. Então, é simples a regra, até f2.8 é considerado uma lente clara. Acima de 2.8, 3.5 já é uma lente escura. E por que uma lente clara é tão cara em relação a uma lente escura? É só porque ela é maior, a abertura do diafragma? Por quê? Bom, primeiro por causa das vantagens que ela apresenta. Evidentemente, tudo tem a relação custo-benefício. E qual é o benefício de uma lente clara? Simples, não? Acho que a maioria dá para perceber só pelo instinto que ela recebe. Ela precisa de menos luz para ser uma lente que consiga capturar a cena que você necessita. Então, com menos luz, você é um fotógrafo de eventos, então shows, com pouquíssima luz você consegue capturar aquele evento. Com uma lente escura você não consegue. Outra coisa, você é um fotógrafo de pessoas, de retratos, de social. Então a lente com f 2.8, 1.4, ela tem a tendência, por causa do curto profundidade de campo, da curta profundidade de campo, de deixar o fundo desfocado e destacar a pessoa. Então fica uma foto mais bonita. Saber usar uma lente f1.4, 2.8, mas 1.4, 1.2, realmente tem que ser um fotógrafo já com alguns anos de experiência, com bastante experiência, porque o foco é muito crítico. Um pouquinho que você erra, se você focar o nariz, o olho já sai desfocado. Então ela custa caro em função desse privilégio de você poder desfocar o fundo, de precisar menos luz para tirar as fotos. Mas, fora isso, bom, Marcos, então essas são as vantagens, por isso que ela é cara? Não, ela é cara também porque para domar a luz com essas aberturas é necessário se ter lentes especiais, uma mecânica especial, um revestimento especial. A estrutura óptica de uma lente, por exemplo, 1.2, 1.4, ela é diferente já de uma 1.8. Por isso que a 1.8 é bem mais barata que a 1.4. Embora também é luminosa, mas a 1.4 é bem mais cara. Não é porque simplesmente se trocou uma lente, mas porque, na realidade, todo o projeto ele é mais refinado. Os engenheiros ópticos tiveram que aplicar melhor as leis, vamos dizer assim, da física óptica, e também os componentes têm que ser de muito melhor qualidade. Por isso que uma lente de abertura grande, ela é cara. Uma lente clara é cara. Esses são os conceitos básicos do diafragma de uma lente, da abertura de diafragma de uma lente, o número f-stop. Se gostou, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, aperte o sininho para receber novos vídeos. Este aqui é o canal Fotografe Mais, meu nome é José Marques e eu sou fotógrafo de natureza.